O programa Conversa no Memorial hoje é um pouquinho especial. Especial por quê? Porque estamos recebendo duas visitas, dois ex-deputados. Da mesma família, são primos e tem muita história para contar, praticamente a mesma história. Eles viram o velho PSD nascer, são ex-deputados estaduais. Satisfação em recebê-los aqui, Dr. Kleber de Carvalho Bezerra, engenheiro, ex-deputado estadual, funcionário da Previdência Federal, portanto meu colega de Previdência. Foi engenheiro do IPAS, depois IAPAS, e como a vida da Previdência é aquele casa separa, terminou aposentado na nova casa que era o INSS. Dois mandatos de deputado estadual pelo PDS, não é PSD, é PDS, que é outra história. Também satisfação em recebê-lo, o médico Lauro Gonçalves Bezerra, primo de Kleber. Me disseram que ele é médico duas vezes, ele vai me confirmar depois, médico e médico veterinário, graduado em Pernambuco. Chegou à Assembleia depois do primo Kleber, eleito lá em 1990, com 15.259 votos, era muito voto para a época. Primeiro vice-presidente e quarto secretário da mesa, foi secretário estadual de administração no governo de Garibaldi Filho, presidiu o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, foi secretário nacional adjunto de políticas públicas do Ministério da Saúde, retornou ao primeiro escalão como secretário de Trabalho e Ação Social no segundo governo de Garibaldi Filho e coordenador regional da Fundação Nacional de Saúde. É escritor, tem 7 livros publicados, o sétimo é muito mais recente. Tenho aqui em mãos o quarto livro dele, distinto, o líder Aloysio Bezerra, Aloysio, irmão dele, tio, primo de Kleber. Kleber também foi secretário de Estado no governo de Dr. Zé Agripino e no governo do Dr. Aloysio Alves. Sejam bem-vindos. Como é praxe do programa, em regra, nas casas legislativas, normalmente, antes dos senhores terem assento no Poder Legislativo, alguém da família já os precedeu. Como é o caso de Teodorico Bezerra, como é o caso de João Bianot, pai de Lauro, né? E eu queria que vocês começassem a conversa no memorial com este passado. João Bianot e Teodorico foram constituintes em 47, pois não? Isso, perfeitamente. Quem começa, eu ou Lauro? Fica à vontade. Fica à vontade, tanto faz. Cada um conta a sua história, cada um leva conta a nível político. Exatamente. Então eu devo dizer a vocês o seguinte, o PSD foi fundado, salvo engano, em maio de 1945. Para enfrentar a UDN. Enfrentar a UDN ou para a UDN enfrentar o PSD? A UDN parece que foi uns meses antes. Parece que foi. E então, Teodorico Bezerra, meu pai, foi um dos fundadores do PSD. O primeiro presidente foi João Câmara, João Severiano da Câmara, industrial no Estado, do algodão. Na época, a economia do Estado era prioritariamente algodoeira. Meu pai também era homem da área de algodão. E a primeira eleição foi a de Dutra, presidente Dutra para a presidência da República. A nível de Estado, que é o que vem interessar, a primeira eleição foi em 47,
quando foi eleito o doutor José Varela governador do estado pelo PSD, disputando pela UDN o desembargador Floriano Cavalcante e os primeiros deputados desta época. No PSD foram eleitos diversos, a maioria, e a nível familiar, que é como você está conduzindo essa entrevista, foram eleitos João Bianor Bezerra, meu tio, e Teodorico Bezerra, meu pai. Quando foi para a escolha dos candidatos a deputado, e papai foi indicado, eu não sei se chame papai ou Teodorico, é melhor talvez Teodorico, que é... Teodorico, o deputado Teodorico Bezerra. Deputado Teodorico. Então ele foi indicado por João Câmara, senador Georgino Avelino, que já era um nível estadual, um líder estadual naquela época, para ser candidato a deputado pela região, hoje de Trairi, na época era Santa Cruz, que engloba diversos municípios. E ele argumentou que o candidato indicado pela região seria o meu tio João Bianor Bezerra, que seria o candidato da região. Insistiram para que ele fosse candidato e ele não abriu mão, vamos dizer, relutou, insistiu que o candidato era... A base não daria para eleger os dois? Aí João Câmara disse ele, então, João Câmara, o senador Georgino, também participava e foi fundador o general Fernandes Dantas, que tinha sido interventor do Estado. Então, João Câmara argumentou e insistiu para que fosse candidato os dois. Então, vocês são candidatos, os dois são candidatos. E ele respondeu que a região não dava para eleger dois candidatos. João Câmara disse, você será candidato e eu lhe ajudo na minha região, lhe dou alguma ajuda. E assim foi feito. João Bianor foi eleito deputado com uma votação pouco maior do que a de Teodorico, e Teodorico foi eleito sem ter votação em Santa Cruz, a não ser em Tangará, que na época se chamava Riacho e era um distrito de Santa Cruz. Então foi votado em Tangará, em Campestre, Natal e outras regiões, e na região de João Câmara ele deu alguma ajuda, não sei onde, mas na região de influência dele, do Mato Grande, etc. E os dois foram eleitos. Então assim foi o início da atividade política a nível desta geração João Bianor e Teodorico Bezerra. Doutor Lauro, lá adiante chega à casa seu irmão, doutor Luiz Bezerra. É um dos seus livros, Distinto, líder Luiz Bezerra. Distinto era a forma de tratamento? É que ele chamava todo mundo de distinto. Oi, distinto, como vai, distinto? Ele ficou, aí me sugeriram que o título ideal para o livro seria Distinto. Do líder Luiz Bezerra. Doutor Aloysio foi eleito, teve um mandato e depois federal. Ele teve 3 mandatos aqui na Assembleia. Ele foi eleito em 1950, indicado por Teodorico, e papai, que foi da primeira legislatura, abriu mão, porque ele não queria mais ser candidato. Aí foi Teodorico, foi para deputado federal e ele foi para estadual. E ele ficou aqui na Assembleia, eleito em 1950, 54, 58. Em 1962 ele foi para deputado federal. Se elegeu 2 vezes deputado federal. Então ele ficou aqui na Assembleia, foi líder de governo, líder de oposição, sempre no PSD, e acompanhando a linha política do tio Teodorico Bezerra. Teodorico foi presidente da Assembleia. Naquela época, na condição de vice-governador. Não, Teodorico foi presidente da Assembleia depois que ele foi vice-governador. Isso. Em 1963. O vice-governador, depois de 47, também presidia a casa. Presidia a Assembleia. A exemplo do Monsenhor Valfredo. Sendo que na primeira eleição não foi feita a eleição de governador e vice, como o Kleber já falou, e a Assembleia elegeu Tomás Salustino, desembargador Tomás Salustino, vice-governador, eleição indireta que disputou com o Dinato Paris e ele ganhou de Dinato. E aí ficou Zé Varela eleito pelo povo, eleição direta, e o vice-governador Tomás Salustino. Foi o primeiro vice-governador depois da redemocratização de 45. Kleber... Aí daí em diante era o vice-governador que era o presidente da Assembleia, até Clóvis Mota, né? Daí em diante o presidente da Assembleia é eleito aqui pelos deputados. O deputado Kleber chegou primeiro do que o doutor Lauro aqui na Assembleia. Nos anos 82. 82. Minha primeira eleição em 82, segunda 86. Seu mandato construído em cima de temas da economia, da agropecuária e também da educação. Também. Destaca algum projeto?
projeto de lei, alguma Olha, iniciativa parlamentar? Eu apresentava muitos projetos e, mais ainda, muitos requerimentos, solicitando benefícios para aquela região onde eu participava eleitoralmente e do Estado como um todo. Os requerimentos é o olhar do parlamentar nas comunidades que ele visita. Perfeitamente. Era pedidos de construção de estradas, de eletrificação rural, de poços, de postos de saúde, de grupos escolares, benefícios, aquilo que era necessitado pelo município. Aliás, grupos escolares, na ficha que nós levantamos aqui no memorial, Teodorico também tinha iniciativas nessa área, açudagem, estradas e grupos escolares. Perfeitamente. Ele era muito participativo, ele defendia a tese, a sua teoria, que a coisa principal para o interior era, primeiro de tudo, a água. Depois a água é que vinham as outras condições, fácil de nós vivermos numa região semiárida, sujeita a secas periódicas. Inclusive, estamos agora num período de 4 anos de seca. Né? Então, a participação foi mais intensa nisso. Você disse que eu participava da economia. O que acontece é o seguinte: eu, na realidade, exerci uma atividade mais marcante na vida empresarial. Eu tomava conta das nossas indústrias de algodão, das fazendas, eu era professor universitário de áreas econômicas, era engenheiro do IPASE, então tinha uma variedade assim, razoavelmente eclética. Tinha sido diretor da Rádio Trairi, fui eu que fundei, quer dizer, a rádio pertencia a papai, instalei, a montagem foi feita sob a minha direção, eu era o diretor superintendente da Rádio Trairi. Então eu tenho uma noção razoavelmente abrangente das atividades da nossa região. Em função disso, eu fui para a Assembleia, uma condição razoável de preparo para conseguir as coisas, para pleitear, para debater. Daí você ter dito que eu tinha uma participação razoável no setor da economia. Como empresário, eu me interessava, claro, pela economia, principalmente a microeconomia, não tanto a macroeconomia. Então, como professor, como empresário de algodão, me afastei disso para ser candidato a deputado, presidente da Associação dos Beneficiadores e do Descaroçamento do Algodão, depois presidente do idêntico sindicato que foi fundado durante a minha gestão. E eu tenho, então, uma atividade razoável de conhecimento para chegar na Assembleia e ter condições de exercer o meu mandato. Vamos dizer assim, eu cheguei na Assembleia amadurecido. Eu não cheguei um jovem e não cheguei também passando da idade da maturidade. Foi o caso de Dr. Lauro também, que chegou logo depois, em 1990. Como médico, o senhor cuidou de alguns temas na área de saúde, na área de nutrição. Né? Exato. Eu estive olhando ali as suas proposituras. Vedação ao fumo em repartições públicas. Né? Aquele programa do pão, não sabia, foi uma iniciativa sua. Né? E a gente percebe, lá no levantamento que foi feito no seu mandato, a cobrança que você fazia de tudo que a Casa Legislativa aprovava e o Executivo não executava. Exatamente. Eu cheguei aqui com 30 anos de professor da universidade, quer dizer, também aposentado da universidade, e como médico também sanitarista, tendo ocupado várias funções em órgãos públicos, meu foco principal era saúde e educação, como professor e como médico. E aí eu apresentei vários projetos, eu tive aqui umas 70 leis, mas algumas bem importantes, porque aquelas de utilidade pública é mais para atender pedido político, mas há muitas interessantes, que hoje me satisfaz saber que elas chegaram a funcionar. A lei de proteção aos não fumantes. Essa foi um problema sério aqui, que era proibir o uso de fumo nas repartições. O próprio deputado fiscalizava os colegas aqui. Aí aqui na Assembleia os deputados iam fumar escondido, eu mandava eles sair, quando eu era vice-presidente da sessão, era vice-presidente da Assembleia, e presidi 95% das sessões. Raimundo era o vice-presidente, mas não gostava de presidir sessão. E eu presidi 95% das sessões em 2 anos do mandato, de primeiro vice-presidente. E aí, às vezes, estava Frederico, que era o mais moço, eu era o mais velho.
com 57 anos, e Frederico com 22 Frederico anos. Rosado. É. Aí eu disse, deputado Frederico Rosado, ali tem um fumódromo ali fora, peça a Vossa Excelência que retire para ir fumar lá do lado de fora. O pessoal achava graça, mas também, a lei hoje não se fuma em canto nenhum mais no Brasil, nem a participação pública, federal, estadual, municipal, em avião, tudo. Outra era a lei seca do álcool, também foi minha, proibindo o fumo, o uso de álcool, venda e bebida de álcool em todas as rodovias estaduais, não podia legislar para as federais. Essa está hoje funcionando bem no Brasil. E algumas leis até que Tatiana, que era assessora do dizia que era lei para primeiro mundo, eu proibia indústrias aqui que tivesse o CFC, clorofluorocarbônico, a zero emissão daqueles gases tóxicos. Eu disse, mas aqui no Rio Grande do Norte não vai ter nunca uma lei dessa, mas fica aí a lei para daqui a 50 anos. Eu fazia essas coisas. E depois, na área da educação, eu fiz uma lei dizendo que era uma obrigação do Estado começar o ensino da educação política desde a pré-escola. Educação política, vai ensinar o povo a votar. Essa foi uma das minhas leis aqui. Ensinar também a prevenção contra o uso de drogas. O problema de droga é um problema gravíssimo ainda no Brasil e no mundo. Então eu direcionei toda a minha atenção à implantação de centros de educação e recuperação nutricional do estado todo, que não foi feito, mas era uma área ainda muito importante. Enfim, toda coisa ligada à saúde e à educação foi meu foco principal aqui. E a educação política principalmente. Uma curiosidade, um dos seus livros é Teodorico... Major Teodorico, o Imperador do Sertão. O Imperador do Sertão. O senhor assessorou a Globo ou pegou carona na Globo? Eu peguei carona na Globo, porque em 1978, vi quando saiu o programa, acompanhei, quando eu soube da história que a Globo vinha entrevistar Teodorico, tem até uma coisa muito interessante, folclórica, né, que ligaram de São Paulo para ele, e eu disse, Major, eu queria ir aí entrevistá-lo, etc. Aí Teodorico ficou por ali, disse, deve ser caro esse negócio. Quanto é que custa isso? Nada. Aí ele disse, não é de graça, olha, isso pago é bom, quanto mais de graça, pode vir quem quiser de lá para cá. E quando o pessoal chegou aqui, eram 5 repórteres, jornalistas, cinegrafistas, sei lá, e Teodorico queria agradar o pessoal. Eles não aceitaram nem convidar para almoçar, nem para hospedar, nem para coisa nenhuma. Tudo por conta da Globo, que é para eles ficarem bem à vontade. E essa história surgiu, eu assisti a conversa, como foi. Eu fui a Irapuru, visitar Irapuru com Betinho. Irapuru era a fazenda grande dele. Eu fui com Betinho, você se lembra, né? Betinho e Enfio, os 2 irmãos juntos. Aliás, doutor Kleber, você pode Vá a vida a qualquer hora, pode. Então, a parte A, a conversa da Globo, não sei quanto primeiro essa. Primeiro, mas a conversa partiu eu, agora depois da conversa da Globo. Porque nós fomos visitar Enfio, que teve a curiosidade de querer conhecer Teodorico, a fazenda dele, e Betinho. E nós acertamos. Para o novo telespectador, o cartunista Enfio morou uma temporada em Natal. Aí fomos para Irapuru, e Teodorico mesmo dirigindo o carro, eu de lado, Enfio e Betinho atrás. Aí visitamos a fazenda toda. Eles assistindo os diários de Teodorico com os moradores, aquela conversa toda. Aí disse, o que é que você faz aqui? O que é que eu peço de vocês aqui? É só o voto. Agora, se não votar, aí vá-se embora daqui, porque o Brasil é muito grande. Aquelas coisas dele. E enfim, eu achava interessante. Quando chegou em Natal, quando ele voltou no carro comigo, eu disse, rapaz, esse o Major Teodorico vai dar um programa de televisão. Eu vou a São Paulo essa semana e vou conversar. Como era o nome do homem que morreu agora? O filho matou agora? Coutinho. Eduardo Coutinho. Aí chegou lá e contou a história toda e deu aí se interessaram e fizeram aquele programa. Depois que o programa saiu, que foi um sucesso no Brasil todo, artigos de jornais em Pernambuco, no Rio, e aí eu disse, sabe uma coisa, vai dar um livro isso. Aí eu fui pegar os jornais velhos que o Teodorico tinha jogado jogaram num quarto velho do hotel ali na Ribeira, e eu pedi a ele para ficar com isso. Ele disse, pode tirar tudinho e levar daqui. Eu restaurei a coleção do Jornal do Comércio, que eu escrevia lá como jornalista amador também, na época. O jornal durou 11 anos aqui. E aí peguei a coleção toda, comecei a pegar papéis velhos dele, porque o que ele tinha lá me dava. Tudo que ele que eu quisesse, levava dele, e comecei a escrever o livro dele. E esse livro eu terminei em 82, lancei. Foi um grande lançamento de livro na época. Só no dia do lançamento foram vendidos 262 livros, ali no Grande Hotel. Mas o senhor não corrigiu a Globo, não?
Não, não corrigi não, pelo contrário, eu acompanhei o que a Certo. Globo tinha botado e acrescentei o Você que eu esclareceu alguns pontos. sabia. Acrescentei o que eu sabia. O livro é interessante, 370 páginas, mais ou menos. Está aí a coleção, o Kleber deu para cá. Eu não tinha mais, não tenho mais nenhum exemplar. Aliás, é bom que faça esse registro. Essa dupla que nos visita hoje foi muito importante na construção do memorial do Legislativo Potiguar. Foram grandes colaboradores, continuam colaborando. Nós temos aqui, por exemplo, as atas do velho PSD. Kleber, você morou ou passava o dia no hotel de Tudorico? Morei desde, Então desde os 6 anos de idade Pois é. até 26. Então, é inevitável que terminaria na política. Não é? Convivi com a política a minha vida O toda. escritório político do seu pai também era lá. Todo o escritório de papai era lá. E aquele E eu vizinho a ele no birô. Ele tinha um birô no final da centro tarde, e eu no as do mesmas lado. visitas. Ao Todas final elas. das tardes, as mesmas Luiz, eu vou visitas. E dar no um- café da manhã também. Vou fazer uma interferência. Kleber hoje, para mim, é a maior. Ele pode ser até dizer que é das maiores por modéstia, mas a maior autoridade hoje em Ribeira e Grande Hotel é ele, porque os outros não estão mais, não sobreviveram. Morou desde 39 no hotel, Já 1939, em 1939. tem até casar. Ele não quer revelar a idade. E ali todas as 81, autoridades. 81 igual a Lauro. A Madame Xangai Shek hospedou-se lá, o General Geisel, um bocado de autoridade, banquetes lá com o General Dutra, tudo. Kleber acompanhou tudo isso como menino. Então é uma autoridade na Ribeira. Presidente Kubitschek. Hein? Kubitschek Kubitschek. jantou Juscelino lá. Kubitschek. Esteve em Irapuru também. Esteve em Irapuru. O Juscelino Kubitschek, ele jantou lá no hotel, uma das vindas dele aqui, e de lá saímos a pé do Grande Hotel para o teatro, naquela época já Alberto Maranhão, Não, com Carlos certeza, Gomes ou ainda. Carlos Gomes, para uma sessão, salvo engano meu, de convenção do PSD. E há fotos disso. Não há fotos dele no Grande Hotel, mas há as fotos no Teatro Alberto Maranhão. A descida em Irapuru tem um campo de aviação. E ele veio durante a campanha de 55 e o avião desceu no campo de Irapuru. Mas ele não foi à sede da fazenda. Papai recebeu ele, que o Bianô, que era o prefeito da época de Era o Santa prefeito. Cruz, Eu estava lá. o receberam e eles foram em jipe, papai dirigindo o jipe, para Essas fotos. isso aí tem fotos. Para uma vaquejada, comício em Santa Cruz. Aí há diversas fotos, inclusive nessa vaquejada, foi muito interessante que papai mandava o gado todo dele lá para a vaquejada, tudo era o gado dele, de alguns vizinhos, fazendeiros, amigos dele, etc. Então era colocado na vaquejada um boi grande, forte, pesado, e esse boi que ninguém botava abaixo. Eram dois desses assim. Um tinha o nome PSD e o outro tinha o nome Juscelino Kubitschek. E um boi mais raquítico, mais fraquinho, que todo mundo derrubava, que era o boi UDN. Dá o dele que é para Então, derrubar. isso aí foi feito. Imagina. Eu não estava lá, que eu estava em Recife, estava em Recife, mas Lauro de Eu estava lá férias e estava falei em do Santa comício Cruz. Juscelino lá. Primeira vez que eu falei para presidente da República. Primeira e única na vida, né? Uma forma Não, por causa do prestígio Uma forma- do Tudorico. Botar aqui, botou Depois- de fazer. botava o Hoje, sobrinho para falar. né? hoje é agressão. Ninguém tem mais essa. Olha, hoje, e depois Juscelino Kubitschek, além de outras vezes que ele deve ter estado aqui, ele esteve aqui em 1º de setembro de 1962 para inaugurar a inauguração da Rádio Trairi. Também A foto Rádio Trairi dele. foi sempre na General Osório, não? Não, a Rádio Trairi nós inauguramos ali na esquina da Rua João Pessoa com a Avenida Rio Branco, onde hoje é a Praça Kennedy, né? Isso. Ali era o Natal Clube e foi num pavimento Sim, superior do Natal Clube que a rádio funcionou, estúdio, etc., durante muito tempo. Depois é que foi um período na General Osório. Lauro, voltando a Lauro, o escritor. Você tem um livro falando sobre médicos deputados. Médicos na política. Médicos na política. Na Assembleia ou na Câmara Não, também? Médicos um enfoque maior foi do Rio Grande do Norte. Os médicos do Rio Grande do Norte, que foram senadores, deputados federais, governadores. Nós tivemos 14 médicos governadores do Estado, desde a província, né? E
os senadores, deputados estaduais e prefeitos municipais. Mas eu comecei até numa visão internacional também, com Sun Yat-sen, que foi fundador da República Popular da China em 1915. Depois eu fui o fundador do Partido Comunista Italiano, que era um médico também. Depois o do Chile, que foi assassinado, era médico também, sanitarista. Allende? Allende. Salvador Allende era médico. Né? E depois o presidente da República. Nós tivemos dois, Juscelino Kubitschek e um da Bahia, Manuel Vitorino Pereira. Esse camarada foi médico também e assumiu a presidência da República. E governadores de grandes estados como São Paulo, Ademar de Barros, Geraldo Alckmin, que é médico, e figuras de destaque nacional. E aí foquei maior no Rio Grande do Norte. É um livro extenso, tudo, não teve muita... Eu dei para cá também, tem aí. Médicos na Política. Foi editado em 2007, se eu não me engano. Kleber e Lauro, vocês fizeram política estudantil? Eu não, Lauro sim. Eu fiz política estudantil, fui da UNA. Você militava evidentemente na esquerda. Da esquerda, porque era da moda. Mas embora eu fizesse muitas restrições à esquerda. Mas o primeiro congresso que foi eleito foi em 1958, em Bauru. E a primeira vitória... No Congresso de Ibiúna, você já não estava mais nesse palanque? Hein? No Congresso de Ibiúna, você não estava mais nesse palanque? Não estava não, porque eu terminei meu curso em 58, curso de veterinário em Recife, e em 60, medicina. 61. Ah, sim. Você exerceu a medicina veterinária ou foi? Também me formei em veterinária. Mas ele cuidou de vaca minha, inclusive. Ele disse, lá no Irapuru. Mas, Aloysio, eu queria, interrompendo assim, não, é para interromper porque não vai dar tempo para a gente falar, mas eu tive a oportunidade, e Lauro chegou depois, de participar da Assembleia Constituinte de 89 aqui na Assembleia. Isso. No meu segundo mandato eu fui deputado constituinte. Há o registro aqui. Você detalha isso depois do nosso pequeno intervalo. Daqui a pouco. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. O crack vicia rápido e acaba com a sua vida. Cuidado, seja mais rápido do que ele. Diga não ao crack. A Assembleia Legislativa está ao seu lado contra as drogas. Conversa com o Memorial recebe hoje a visita dos deputados Kleber Bezerra e Lauro Bezerra. No intervalo ficou aquela questão da Constituinte em 89. O doutor Kleber foi constituinte em 89, constituinte estadual. O senhor participou de alguma comissão, presidiu alguma comissão? Participei, fui o presidente da Comissão da Ordem Social. Lauro veio logo em seguida, eleito em 90. Foi. Alguma emenda à Constituição que Kleber participou? Eu fiz 5 emendas à Constituição, uma delas não mais permitindo que se criasse uma nova Previdência, isso tinha sido acabada a Previdência Social do deputado, quer dizer, a aposentadoria do deputado, quem já estava aposentado, tudo bem, mas daí em diante não ser mais permitido, eu acho que não mexeram mais nisso, porque entrou na moda em todo o país, né? E outras que estavam aí, quando eu cheguei aqui, a Constituição precisava de regulamentação de 71 artigos. E eu fui começar a estudar isso e ver como é que E eu procurei fazer algumas propostas de regulamentação e emendas a alguns trechos da Constituição. O senhor presidiu o IPERN, o IPE? Fui presidente do IPE, hoje é IPERN, antigo IPE, de 1900
de 86 a 89, 3 anos e 3 meses. Isso. E naquela época era um instituto bem, funcionava ainda a área de saúde lá, abrangia o estado todo. Que o melhor serviço público de saúde era ali, no centro clínico, que hoje foi extinto, né? Foi extinto. Agregou-se ao SUS. Né? O IPS era um instituto de pensão e também prestava assistência à saúde. À saúde, prestava assistência casas à saúde. populares. Assistência de casas populares, tinha um departamento de habitação dos funcionários e tinha mais uma caixa de empréstimo. Tinha muito empréstimo lá. E eu, no meu tempo lá, eu contrariei algumas pessoas porque eu dei prioridade aos funcionários que ganhavam pouco. Eu tinha empréstimo para desembargador. Eu disse que não precisa. Desembargador não precisa de empréstimo do IPE, né? Que era um juro de 1% ao mês, parece. Pô, insignificante. E tinha lá gente que ganhava bem. Eu digo, Os bancos não reclamavam. Os bancos não reclamavam. Não reclamavam não, porque pobre não pode pedir empréstimo de banco, só o Estado mesmo, porque eles contavam na folha, né? Então é por isso que era prioridade. Por falar em saúde, doutor Lauro, médico, professor universitário, conhece um pouco a história do SUS. Como é que se resolve a crise da saúde, doutor Lauro? Desculpa a pergunta assim tão... Resolve de uma maneira muito fácil, teoricamente. É colocar recursos para a saúde, como a DIB Jatene quis fazer. Eu trabalhei com a DIB Jatene no Ministério da Saúde, com aquela CPMF que era para ser para a saúde, mas Fernando Henrique desviou para outras coisas e acabou. Mérito do doutor DIB Jatene, que morreu há pouco tempo. Pois bem, então colocando recursos e cumprindo, é o melhor programa de saúde do mundo. Eu participei do início da formação do SUS. Eu ia em reuniões do Ministério da Saúde, que eu ia aqui, que eu também fui secretário de saúde um tempo aqui, e participei de muitas coisas nessa área de saúde. É uma lei, o sistema mais perfeito do mundo, nem o da Inglaterra é melhor do que o nosso. Agora, não se cumpre. Quer dizer, o SUS hoje, quando vai para o SUS, é ir para o inferno, porque não tem assistência que preste. Né? Como também os planos de saúde estão quebrando no Brasil todo, não é só o SUS, não. O senhor não acha que problema de gestão também é muito grave na saúde? É problema de gestão, inclusive de recursos e de aplicação de recursos. E de responsabilidade também dos profissionais de saúde. É isso que precisa. Se tiver isso, nós devemos ter um médico, a área de saúde devia ser carreira profissional também. É profissional do Estado. Então, quando é médico... Carreira de Estado. Carreira de Estado, como aliás, é promotor, juiz, como é promotor, juiz, procurador, que ganha bem. Então, aí fica lá dedicado ao trabalho. Então, o médico é médico do Estado, ele vai ganhar bem, vai ganhar 15 mil, 18 mil, agora vai atender só na unidade de saúde, e atender bem. Então, tendo equipamento, medicamentos, os essenciais. Nós temos no Brasil cerca de 20 mil medicamentos, é o país que tem o maior número de medicamentos do mundo. Mas com 20 medicamentos ou 30, você resolve 95% dos problemas de saúde. O senhor já morou em Brasília, sabe que a rede SARA, o médico tem exclusividade com os hospitais da rede SARA, né? Eu conheci e o hospital, doutor Luiz Campos da Paz construiu aquilo ali. O dinheiro do Congresso ali em cima dele, os senadores são atendidos lá, deputados federais, onde tem o poder, funciona o negócio, né? Doutor Kleber, o senhor fundou a Escola de Engenharia, foi professor, não sei qual a titularidade das suas disciplinas, mas como o assunto está dentro da sua atividade, eu pergunto, a lei de licitações não está na hora de ser revisada, não? A lei de licitações públicas? Olha, eu acredito que sim. O senhor não trabalha para órgão público como engenheiro, né? Não. Agora, eu lidei com a lei das licitações quando eu era secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado. Ali era novinha. Foi o início dela, né? A 8666. Então, na época era uma lei boa, mas começam as brechas e começam então a pegar as falhas que elas têm e mudou muito. Então, acredito que esteja na hora de uma modificação. Eu digo isso não como professor de engenharia, porque o professor não tem nada a ver com isso. Mas como secretário, quando eu iniciei o período da administração de saúde, não tinha lei e as obras eram feitas por intermédio de carta-convite, licitação também, dependendo dos valores. Não é?
licitação pública, tipo concorrência pública. E depois é que a lei veio e exigiu para qualquer nível que fossem então feitas licitações. Você vê que é muito utilizado esse problema de dispensa de licitação. Virou rotina, né? A dispensa de licitação para qualquer coisa, quando é um problema que era utilizado para urgências. Né? A própria notícia da dispensa de licitação já desperta a curiosidade do Ministério Público. Não tem dúvida. E aí vem uma série de acontecimentos. O Ministério Público foi criado, quer dizer, com a influência que ele tem, na Constituição Brasileira de 88 e adaptada na nossa de 89. A pergunta vale para os dois. A tão esperada reforma política virá no país? A reforma política? Eu acho que há necessidade de vir, mas a impressão que nos dá é que ela é muito complicada. Não há quantos anos ela vem projetos tramitando no Congresso? Eu refaço a pergunta. Uma reforma política não seria melhor via constituinte exclusiva? Uma constituinte exclusiva para fazer a grande reforma? Eu, pessoalmente, discordo das constituintes exclusivas. Por quê? Não há necessidade. Não há necessidade, não? O Congresso não está lá para isso. É só votar, debater, mas há muita discordância, muitas divergências, muitos interesses pessoais e partidários a nível de uma reforma política. O senhor é presidencialista ou parlamentarista? Eu admito todos os dois. No Brasil não funciona o parlamentarismo. Não sei, quer dizer, a época que foi experimentada não funcionou. A nossa Constituição, inclusive, de 88, de Jango, inclusive a nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição relativamente parlamentarista. Diz que ela foi feita para um regime parlamentarista, mas foi aprovado como presidencialista. Então ficou com essas falhas, essas dúvidas. Não é um problema fácil a tua reforma da política. Reformar o quê? Como? Problema de financiamento de campanhas. Isso é um item da reforma política. Voto distrital, eu sou favorável ao voto distrital e quando eu era deputado aqui na primeira legislação, eu já debatia muito e discutia o voto distrital naquela época. Então, digamos, 83, 84, a gente já discutia aqui o voto distrital. Puro ou misto? Misto. Misto. Eu era advogado, é isso. Agora, o que é que um deputado estadual poderia influenciar nisso? Isso. Inclusive, quando eu deixei... Mas o Legislativo pode alimentar esse debate? Pode alimentar o debate. Eu alimentei aqui o debate do voto distrital. Eu tinha muita coisa, eu colegia tudo que tinha de publicação, de jornal, naquela época debatia, e eu debatia muito o voto distrital. A nível de um deputado estadual que não aprova essas coisas. Isso. Né? Mas, afinal de contas, a Assembleia Legislativa é uma casa parlamentarista para os debates. O direito de debater nós tínhamos. Sugerir a nossa bancada federal. Isso. Né? Doutor Lauro, qual é a sua reforma política ideal? Olha, eu concordo com o Kleber. Eu acho que a reforma política, primeiro o voto distrital, redução dos partidos políticos, o regime parlamentarista, que é o melhor, misto com o presidencialismo, né? Com o presidente, parlamentarista com o presidente. Então, acabar esses partidos políticos. Com Portugal. Acabar os partidos políticos, diminuir 30 e tantos partidos políticos, bastava 5. Com 5 dá para abrigar todas as ideologias, todos os pensamentos, e aí atendia bem. Parlamentarismo com 30 partidos políticos é impossível. Os partidos políticos que tem são individualistas. Eles são propriedade de alguns políticos. Deles. E cada a outra um coisa... tem um partido para ser presidente, para barganhar numa eleição. Então a lista... Problema de tempo de televisão, tempo daquilo. Então a lista fechada não passa nessa reforma. Não serve. Eu faço a lista para me agradar, me boto na cabeça da lista, que sou dono do partido, aí... Vem, por exemplo, o problema do suplente senador. Isso. Que não é Geralmente votado. A maioria dos suplentes senadores Reeleição. não tem votos. Reeleição. Não tem votos. Então, Reeleição. aquela tese de ser o suplente, ser o que perdeu, que mais próximo do que foi eleito, a votação, o segundo votado, tudo isso são ideias a serem debatidas e aprovadas, talvez até por etapas, não sei.
Tem 500 deputados e 81 senadores para resolverem isso. Os dois deputados que estão aqui nesta conversa do memorial, como eu disse lá no começo, viram o velho PSD nascer. Eu pergunto, o fundo partidário antigamente tinha tanto dinheiro como tem hoje? Eu posso responder. Não tinha nada praticamente. Era o líder que... O presidente do partido, o chefe e tudo, é quem sustentava os partidos. Você tem notícias, Laura? Era muito pouquinho o dinheiro. Por exemplo, o PSD antigo, era um Não dava para nada, não dava nem para material de expediente. Não tem painel do Cruzeiro, era R$3.000 por mês. Quem bancava o partido eram os presidentes dos partidos. Era. Ou os líderes maiores do políticos. partido. Não eram nem os membros todos que colaborassem, que participavam, nem tudo isso. Com a restrição da lei eleitoral, na expografia que o Legislativo mostra aqui no memorial, a expografia aqui tem santinho, tem broche, né, tem camiseta. A despesa com eleição era maior antes ou depois? Com todas essas vedações. Eu acho que é mais... O custo é maior hoje. Hoje? Sim. Muito maior. É maior, muito maior. Muito maior. Eu acho que nós tivemos um regresso. É piorando cada vez mais. Muito pior hoje. O processo político cada vez pior. O financiamento, há quem defenda na reforma o financiamento público ou o financiamento de pessoa física e não da empresa. Qual a opinião dos senhores? Exatamente. É melhor da pessoa física, pode dar por simpatizar o partido. A empresa vai dar por interesse de alguma coisa que ele quer depois. Pode ser por isso. Então, não sei, financiamento público é discutível, né, também. Eu, em princípio, não me aprofundo no assunto, não me interesso muito assim, mas acho que, em princípio, o financiamento público não. Dinheiro Por que o dinheiro público vai financiar a campanha para fazer a política? campanha. Antigamente, a gente diz antigamente, nas épocas mais remotas da redemocratização de 45 para cá, quem financiava a campanha dos candidatos eram os próprios candidatos. Eu via muita gente que gastava dinheiro próprio, gente que gastava, vendia patrimônio daquilo que tinha condição de fazer. Agora, existiam ajudas, existiam, pequenas. Eu posso dizer a você o seguinte, campanha política, qual era a ajuda de antigamente? Hoje são as grandes empresas, empreiteiras que financiam as campanhas, né? Eu sei que as campanhas eram, por exemplo, qual eram as despesas da campanha naquela época? Naquela época você tinha o alistamento eleitoral, que era a primeira despesa da campanha. O político, o chefe político, o cabo eleitoral, levava o eleitor ao cartório para ele se inscrever como eleitor. Isso era uma despesa do candidato ou dos líderes municipais. Tirava os documentos. Quem tinha condição. Também. Começava a despesa com tirar os documentos. Tirar os documentos. Pensar, a maioria antes não de tinha chegar documento, no cartório eleitoral. certidão de registro de nascimento, etc. Vai ao cartório tirar. Qual era a despesa dessa? Um funcionário, uma pessoa para levar, um transporte que geralmente era um jipe usado, o combustível do jipe, essas despesas rotineiras. Não eram essas grandes despesas, mas quem tinha? Quem bancava isso? O candidato. O líder, o chefe, quem era? A primeira parte. Durante a campanha, era despesa de farmácia, ajuda para remédio, pequenas ajudas que tinha assim. Ninguém dava dinheiro, não tinha dinheiro ao eleitor para ele votar. E um boi no dia da votação. O boi no dia da votação, almoço. um boi não, 2, 3, 4, papai, dava muitos bois, quer dizer, da eleição dele de Tangará, e dava para os municípios vizinhos onde ele tinha A influência. comida do almoço. Qual é o pecado? Hoje é um pecado se você fizer, não vai preso. Proibido. Quantos municípios no Trairi Teodorico criou? Ou teve a iniciativa de sugerir a criação? Lauro, que é o historiador, deve ter mais que eu, municípios mas mais de estado 20 todo. na região e outros ele criou. Criou 25 mil. Santa Cruz, na região do Trairi, representava antigamente 10, toda criada por Teodorico. E no Santo estado Mé- todo, 25 municípios. Ele foi o maior criador de município do Brasil, do Rio Grande do Norte. 25 municípios, está no livro. Eu coloquei. Ele era municipalista, ele tinha uma formação de que... Tinha Luiz Bernadette, me lembrou a história do criando o município, aquela região, aquele distrito, tinha mais condições de desenvolver.
Aliás, tem um próximo livro no Prelo, deputado. Olha, Bernadette está me estimulando, e você também aqui, para eu escrever um livro sobre o meu período aqui na Assembleia. Eu comecei a escrever, já deixei algumas coisas por aqui, eu vou fazer o livro. Agora, estimulado por vocês, eu vou fazer. Vai ser, o título eu nem tenho ainda, eu vou pedir a vocês uma sugestão, minha passagem pela Assembleia, meu mandato, lembranças do meu mandato. E eu vou contar todas as histórias dos meus 4 anos aqui dentro, porque eu vivi isso aqui em tempo integral de dedicação. Eu estava aposentado, chegava aqui 7h30 da manhã, saía no fim da tarde, já de noite daqui. Está tudo registrado na sua memória? Tudo registrado na minha memória e nas anotações de papel. As discussões de deputados, as brigas. Fora e dentro do plenário? Fora e dentro do plenário, das a briga de deputado, essa coisa. Essas histórias eu vou contar detalhadamente. Não tem nada de ofender ninguém, eu boto o nome das pessoas e eles vão saber que era tudo verdade. O que eu assisti, eu vou contar e vou entregar para o Memorial vai publicar isso aí. Pronto. Vai ser meu 8º livro. Ainda na família Bezerra, eu não quero concluir o programa sem retornar a esse tema. Um dos fundadores do PSD foi o médico Creso Bezerra de Mello. Exatamente. Bezerra de Mello tem a ver com Bezerra do Trairi? Tem. Isso. Na origem remota vindo de Portugal. A origem dos Bezerra, segundo nosso tio, Monsenhor Severino Bezerra, que fez uma genealogia singela e simples da família, vem da fronteira da Espanha com o norte de Portugal. E depois de uma cidade, Viana do Castelo? Viana do Castelo, Portugal, nossa origem é daí. E os portugueses que nos deram origem entraram por Olinda, em Pernambuco. Daí se disseminaram para o próprio Pernambuco, onde vem os Bezerra de Mello em Pernambuco. É um passo para o estado todo, inclusive o Seridó. Aí os nossos Bezerra aqui e os Bezerra de Menezes, no Ceará. Os nossos Bezerra vieram de Araruna, na Paraíba. Mas também miscigenado com os Bezerra de Menezes do Ceará. Porque diz o Monsenhor que um Bezerra casou com uma Menezes baiana. Não sei quem foi, não decoro o nome. E daí houve a distribuição e que um Bezerra, parece que Zé Bezerra de Menezes, foi de Santa Cruz, vindo de Araruna, para o Ceará. E esse foi que deu origem aos Bezerras do Ceará. Pode interromper. Um detalhe, mas você sabia que ele era médico? Quem? Bezerra de Menezes? Não, esse aí é outro, é o espírita. Eu não estou falando dele, não. Ah, é outro, né? Não estou falando dele. E esse aí, que saiu do Rio Grande do Norte, foi para o Ceará e tudo. Depois a família dele, alguém veio para Campo Redondo, que era município de Santa Cruz na época, morar numa fazenda chamada Jacaracica. Nessa fazenda Jacaracica, num certo ano de seca, para o gado escapar de Currais Novos, o criador de Currais Novos era Galvão, aquele Galvão, como é, Cipriano Galvão, o coronel Cipriano Galvão, fundador de Currais Novos, mandou um gado para lá, para a fazenda Jacaracica, e um filho dele, parece que também chamado Cipriano, para tomar conta do gado. De lá, o Cipriano, filho, o padre, Monsenhor, usa um termo interessante, se engraçou de uma filha do Zé Bezerra de Menezes. O fato é que casaram, ela se chamava Tereza, e desse casal, de Cipriano Galvão Filho e Tereza, portanto, Bezerra de Menezes Galvão, deve ter sido, esse pessoal deu origem a todos os Bezerra do Seridó. Casaram em Acari. Você vê, inclusive, que nos Bezerra do Seridó tem muito nome de Tereza. É um detalhe. Então, a origem daí está vinculada ao nosso de Santa Cruz com o do Seridó, que eles tiraram o Menezes e ficaram sendo os Bezerra. Tem muito Bezerra, Acari, Currais Novos, Caicó e etc. Então, lá em cima, a família é a mesma. Doutor Creso, que eu conheci muito, era filho do professor Severino Bezerra, sobrinho de seu Baldo Bezerra. Origem, portanto, Bezerra de Constituinte Mello, de 40, Constituinte de 47. O Baldo, o Bezerra de Mello, é irmão do professor Severino? Irmão do professor Severino. E Jácio Bezerra Fiuza? Jácio Luiz Bezerra Fiuza.
Também nosso primo, filho de uma irmã de papai, tio Benô. Foi deputado, Foi deputado também duas vezes. sim, Foi estadual. dois mandatos, Laura, que é o historiador, que deve saber dessas coisas. Quem teve mais da família aqui? Bom, tem o Lado Ferreira de Souza. Foi prefeito de Santa Cruz. O Lado Ferreira de Souza é Souza. Não é pelo nosso Bezerra, parente são nossos também. parentes pelo Souza. Sim. Santa Cruz, todo. A nossa avó, Tem Ana Bezerra, Ana Bezerra, era irmã do coronel Ezequiel Mergelino de Souza, que é o avô de Iberê, de Ezequiel, pai, Bisavô do pai bisavô do presidente da Assembleia atual. isso. Todo deputado, principalmente nas regiões mais carentes, eles são municipalistas. O município está abandonado, na opinião de vocês? Abandonado em termos de recursos, de verba? Essa é a Ou crise essa gritaria dos prefeitos tem algo mais? É isso mesmo? É verdade, é verdade. E quando o presidente da Câmara esteve aqui, eu estava na reunião aqui com ele, Da Câmara dos Deputados. recentemente aqui na Assembleia, os prefeitos que vieram e lotaram aí as galerias, levantaram essa questão, essa crise dos municípios brasileiros, né? Lauro falou sobre o SUS, Isso. a maravilha que deveria ser Que o SUS. deveria ser teoricamente. Certo? Então, me parece, não acompanhe bem isso, que os deveres do SUS são transferidos para os municípios. Exato, mas não dão recurso. Mas não tem o recurso. Não tem recurso. Quem é rico é o Brasil, é a federação. Os estados têm dificuldades e os municípios mais dificuldades ainda. Exatamente. Então, quando manda aquela ambulância para o município, às vezes o prefeito recusa porque ele não vai ter dinheiro para contratar o médico, é isso? Pode ser isso. Alguns municípios, eu acho que hoje a maioria, são considerados gestão plena. Né? Você falou, Exatamente. Você falou Aí que a conta foi transferida para lá. vem o recurso que não dá para A gestão plena, por exemplo, Natal... Os municípios maiores têm a condição. a mas gestão o município plena, pequeno, a despesa quem assume é o município. É Né? quem assume Ele o município. recebe e repassa. os municípios pequenos que não têm receitas de ICMS e outras, só tem o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM, que cai, sobe, oscila de acordo com a arrecadação federal. Né? E alguns prefeitos têm medo até de cobrar IPTU. Nós somos uma federação onde as entidades municipais são dependentes das estaduais e da federal e os estados dependentes da federação. Certa vez... Daí o alto poder que dentro desse nosso atual presidencialismo, quer dizer, a área executiva tem sobre os demais estados e municípios. Certa vez eu conversando com um prefeito, um ex-prefeito de um município de porte médio aqui do Rio Grande do Norte, eu fui conferir com ele se era verdade que o município não cobrava IPTU. Aí ele disse que era verdade. O povo podia pagar. Né? Mas ele não cobrava porque a arrecadação não ia ser essa coisa toda, a inadimplência ia ser muito maior, o município não tinha estrutura para montar uma fiscalização. Né? E a revolta popular contra ele. E não podia retornar ao contribuinte os serviços que a cidade esperava. Então fica a história do ovo e da galinha e... preferiu não cobrar. E assim fica a vida municipal. Nós estamos caminhando para o final do programa. Muito obrigado pela presença dos senhores. Repito, doutor Kleber e doutor Lauro são grandes colaboradores do Memorial do Legislativo Potiguar. Fica o convite aqui para que os ex-parlamentares, temos 72 parlamentares, ex-parlamentares, a maioria já visitou o Memorial do Legislativo. Fica renovado o convite para conhecer os trabalhos. Sem interromper, eu posso pode dizer interromper, alguma coisa? pode interromper. Não, eu queria dizer, de qualquer maneira, deixar aqui o meu depoimento elogioso à criação do memorial, o trabalho que vocês desenvolveram, o que tem aqui, que a gente visualiza. Exato. Você sabe O programa é gravado, a conversa é feita aqui no Memorial, na expografia do Memorial do Legislativo. Você sabe que a memória humana é curta, a nossa memória é curta. E o que é que nós tínhamos a respeito
da vivência, da história, do funcionamento de nossa Assembleia Legislativa até hoje. Aquele livro de Câmara Cascudo, História da Assembleia Começou por lá. Legislativa. Só tinha o livro dele. Até E você hoje 1974 tem está fotos, quase tudo lá. de constituintes e não constituintes, de deputados ao longo do tempo, de projetos de deputados. Eu mesmo, por exemplo, Lauro também, eu entreguei tudo aquilo que eu podia e eu sempre fui muito guardador de papel, guardador de documento e eu tinha dificuldade até de guardar aquilo e tudo. Quer dizer, na hora que eu tive a oportunidade de fornecer tudo para a Assembleia, eu me senti gratificado, achei que era o local adequado e para passou a preservar fazer esses parte documentos. Exatamente da história. Você vê o livro de atas do PSD, que papai doou a Lauro, ele me fez depositário, certo? Eu digo muito brincando que ele fez a doação e eu recebi por herança. E que nós tínhamos a ideia de a quem a gente dá aquilo. Pensou-se Instituto Histórico, Fundação Zé Augusto e a Academia Norte Rio Grandense. Surgiu o memorial, que foi aquele que nós achamos que era o mais adequado para ser o depositário, porque o partido político faz parte da história do Legislativo Potiguar, né? Então eu queria parabenizar vocês pelo trabalho muito bom, muito bonito, brilhante, abnegado que vocês fazem aqui. Você vê, eu tinha mania, quer dizer, cada um da gente gosta de fazer certas coisas. Quando eu era deputado, determinados pronunciamentos mais importantes que eram feitos na Assembleia, eu pedia ao rapaz que trabalhava no som a gravação daquele debate, daquele pronunciamento. Isso me era feito em fita, eu comprava a fita cassete, ele gravava com a fita da Assembleia, eu trazia a fita, entregava, guardei isso tudo. Depois isso foi passado para DVD. E eu tive a oportunidade de entregar tudo isso aqui para a Assembleia. Você deixou tudo E aí? chegar tem pronunciamentos, debates sobre pecuária naqueles anos de seca, certo? Todos aqueles debates com diversos deputados que hoje não existem mais, que já faleceram, mas muitos deles que também ainda estão aqui. Então eu queria, agradecendo a nossa presença aqui, minha, de Lauro faz o agradecimento dele, mas enaltecer a validade e a importância do memorial do Legislativo Potiguar. Eu quero avisar a produção que o doutor Kleber é detalhista e ele quer uma cópia deste programa. O meu cachê é a cópia do programa. Doutor Lauro. Também só quero isso. A cópia do programa e agradecer também. Eu cobro caro. E ressaltar o trabalho que vocês estão fazendo aqui. A Luiz, Bernardo, todos que fazem o memorial, todos que estão aqui contribuindo para gravar essas histórias interessantes, porque nós somos um povo de memória curta. Se você chegar no meio da rua e perguntar quem foi Getúlio Vargas, não sei não, é o nome de uma rua acolá, né? Não sei quem foi Juscelino Kubitschek, não sabe. Nosso povo não tem uma memória curta. Essa é uma verdade mesmo. E aí é lamentável. E isso aqui é a preservação da memória, o Instituto Histórico também. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu e Kleber estamos fazendo uma coisa que nos agrada muito. Agora, complementando ainda, eu queria parabenizar todos os componentes participantes do memorial, mas queria nomear 2 nomes e nesses nomes apresentar a nossa parabéns do sucesso do memorial, na abnegação e no trabalho de vocês. São o de Bernadette e a Luiz Lacerda, conjuntamente comandando e chefiando toda a demais equipe do memorial. 2015 marca os 180 anos da Assembleia Legislativa, né, do Poder Legislativo do Rio Grande do Norte, instalado e presidido pelo padre Brito Guerra em fevereiro de 1835. E a Assembleia Legislativa e a TV Assembleia estão contando essa história, esses 180 anos, ao longo de todo o ano de 2015. Renovo o convite aos senhores, ex-deputados, para conhecer a expografia do memorial. Já estamos entrando em contato com todos, inclusive para nos visitar e para alimentar esta conversa no memorial. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez obrigado ao deputado Lauro e ao deputado Kleber e até a próxima oportunidade.